Em uma reunião recente, o Michael Jensen, do Conselho de Segurança Nacional, não recomendou os empresários norte-americanos estarem investindo aqui no Brasil e alegou que insegurança jurídica. E vocês sabem exatamente de que insegurança jurídica a gente está falando. É o entendimento de que um juiz, vocês sabem quem é, que pode estar interpretando as coisas da maneira dele e multando empresas norte-americanas, e isso obviamente gera um prejuízo gigante. Nós vamos estar falando sobre isso agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Então, vamos lá, olha o que aconteceu, ó. O Michael Jensen, da Casa Branca, na participação do Fórum do Desenvolvimento do LEAD em Washington, que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não recomenda investir no Brasil atualmente. Vamos lá, para que você entenda aqui, esse LEAD foi aquele evento que o Dória patrocina. Vocês sabem, né? O Dória, ele é um dos organizadores, aliás, um dos fundadores deste evento. E o que liga aí uma coisa a outra? O Dória é aquele cara que quer o retorno triunfal do PSDB, né? A direita PSDB. E para isso, ele nessa cruzada que ele tem, para poder trazer esse retorno glorioso para o PSDB, ele tem um de seus agentes que é o Alexandre de Moraes, né? Que também tem interesse da direita PSDB estar voltando, porque também o Alexandre de Moraes, vocês sabem, como foi denunciado pelo Tagliaferro, tem aspirações políticas, né? Ele deseja ser político no Brasil em algum momento. Claro, isso aí é um devaneio da cabeça do Alexandre de Moraes. É óbvio que ele não iria conseguir algo dessa natureza. Ou sim, né? Porque o brasileiro, vocês sabem como é que é. Então, os próprios caras que estão no lead lá em Washington, no evento do Dória, que queriam um negócio desse, não estão recomendando investirem no Brasil, exatamente por conta dessa insegurança jurídica, por causa desse entendimento do jurista. Vamos lá, sem mencionar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, alvo de críticas dos Estados Unidos, Jensen citou juízes fora de controle. Para você entender um pouco do que está acontecendo, eu vou deixar essa playlist aqui, que mostra todo esse embate desde o ano passado até este ano entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Mas vamos lá, ó. As oportunidades estão limitadas pela política, infelizmente. Quando o governo dos Estados Unidos tem que intervir em favor de empresas dos Estados Unidos contra juízes fora do controle, que colocam pessoas na cadeia sem prisão, tentam tirar direitos constitucionais de cidadãos dos Estados Unidos que roubam dinheiro das empresas, esse não é o tipo de ambiente que recomendamos a ninguém. Portanto, oportunidades agora são limitadas pelo ambiente político. Ou seja, o que ele estava falando? Vocês lembram, né? Que aconteceu isso aqui, ó. Multas da Starlink e do X são quitadas, mas redes sociais continuam suspensas no país. Entenda, o que aconteceu? A multa foi de 18,35 milhões. Você tem ideia do que é isso? Ah, mas lá é americano, tudo é dólar, tudo mais. Cara, não importa em que lugar do mundo seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, onde for, empresário, quem é empreendedor, quem tem empresa, não quer perder dinheiro. E se for para poder perder fazendo algum investimento, que seja o menor possível. Só que isso tem aquele amparo de, eu vou investir, então pode ser que dê certo, pode ser que não dê errado, mas se as chances para dar certo são maiores do que as para dar errado, então eu vou investir para poder ver se eu tenho algum lucro. Só que não é o caso do Brasil. O caso do Brasil é, se eu investir lá, as chances de um jurista, né, no caso, um juiz fora de controle, como ele tinha citado, entender que a minha empresa não beneficia o país, mesmo não tendo uma menor relevância nesse sentido, então ele pode estar me dando prejuízo, pode estar aplicando multa na minha empresa, logo não é interessante que a gente vá lá e faça negócios naquele país. É assim o entendimento do americano. Aqui, ó, você veja também que, ó, embaixada diz que Moraes é tóxico para empresas e indivíduos que queiram fazer negócios com os Estados Unidos. Lembra, ó, que isso aqui já é desse ano, ó, isso é agosto de 2025, tá? Mês passado. Ó, a representação do governo norte-americano republicou o texto publicado pela conta do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento dos Estados Unidos. Eu fiz vídeo aqui na época sobre isso. Aí diz, ó, Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados, afirmou o perfil da embaixada em uma rede social, né, que no caso ali foi, que é o X.
Então, tanto a insegurança das empresas americanas virem para cá, como o contrário. Aqui vocês sabem que o CDC costuma dar uma favorecida em quem está fazendo o acordo, né? Não, se o cara assina um acordo de todo jeito, não vou assinar lá e qualquer coisa, se não for para mim, eu vou lá e digo que o contrato não foi claro e ganha a causa. Muitos brasileiros, infelizmente, acabam caindo nesse tipo de coisa. Por quê? Porque é legislação e vai dando tudo certo e vai arrumando. Porém, isso vai desincentivando as pessoas que realmente querem promover empregos, as pessoas que querem abrir empresas, querem abrir negócios, tanto aqui no Brasil como também fora do Brasil, que é o caso. Esses dois casos, esse mesmo caso, né? Aqui, isso aqui aconteceu por essa mesma época, né? Faz um ano que isso aqui aconteceu, ó, setembro de 2024. Vai fazer um ano, exatamente, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 11, que é dia 13. E aconteceu esse negócio aqui também. Vamos lá, ó. Jensen falou aos empresários em uma reunião fechada no Mike Institute em Washington. Ele é diretor sênior para o hemisfério ocidental do Conselho de Segurança Nacional, parte do gabinete de Trump. É responsável pela América Latina, também é tenente-coronel reformado da Força Aérea dos Estados Unidos. Ou seja, é um cara que ele entende exatamente do que ele está falando. E se ele está alegando insegurança jurídica nesse sentido, logo isso aí vai causar uma estranheza muito grande. Vocês veem aqui, ó, aqui está pequenininho, mas aqui é o Dória. E nessa reunião fechada provou exatamente esse ponto. Para o Dória, ele deve ter ficado um pouco chateado com essa situação toda. Mas na verdade, isso é algo que é totalmente, infelizmente eu tenho que falar assim, é totalmente normal aqui no Brasil. Lembra? Existe o risco Brasil, né? Esse termo, exatamente. Se acontecer alguma coisa do ponto de vista econômico, jurídico, até ambiental, quando eu estou falando em investimento em agronegócio, tudo isso aí tem um risco Brasil, ou seja, alguma coisa está acontecendo que possa estar interferindo nos negócios. Só que o que acontece? Quando é uma questão que é incontrolável, como por exemplo, controle de safras, controle de tempo, que uma safra tá indo bem, de repente chove demais ou não chove o suficiente e não tem aquele esperado, ok. Então, só que isso aí é um fator comum do negócio, não tem algo que possa acontecer diferente. Nesse caso aqui do Alexandre de Moraes, não. Esse caso de Moraes, ele foi o secretário aqui, o Michael Jensen, ele foi bem claro, ele diz aqui, ó, juízes fora de controle. Então, ele percebe que, claro, que ele falou aqui juízes, talvez ele tenha usado esse termo para poder tirar esse foco ali do Alexandre de Moraes. Só que se sabe que o caso mais emblemático sobre isso foi do embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Então, isso aí causa um desconforto muito grande para quem está querendo investir aqui no Brasil. Isso só mostra que o nosso país está se isolando cada vez mais, não só dos Estados Unidos, mas de outros lugares que queiram esse negócio. Lembrem, os Estados Unidos modam muita coisa, tendenciam muita coisa, principalmente na questão dos negócios. Então, se o Brasil não está apto para fazer negócio com os Estados Unidos, quem é que vai querer fazer negócio com o Brasil? É esse aí o problema. Aí fica aquela dúvida, como é que a gente vai se safar disso? Porque tendo falta de investimento estrangeiro, tudo impacta inflação, impacta na questão de dólar. E como é que vai ser isso aí? A gente não sabe, viu? Mas provavelmente essa bomba vai estourar no próximo ano.